Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela sua participação. O público está muito bom aqui, ainda tem bastante gente entrando aqui, mas a gente já vai começar, tá? O objetivo do webinar de hoje é a gente trazer um pouquinho do assunto da IA generativa aplicada à rotina de decisões do negócio. Ou seja, a gente vai tentar mostrar aqui como automatizar a leitura e o uso de informações com a Generative AI, né? Mas isso integrada a fluxos de negócio com governança e automação usando o Alteryx, né? Antes de iniciar, quero passar alguns recados aqui para vocês, tá? O webinar ele vai ser gravado, está sendo gravado, e a gente vai depois disponibilizar no nosso canal da Nórdica no YouTube. Tá? Então, se vocês quiserem depois rever parte deles ou passar para algum colega, a gente vai deixar disponibilizado. Outro ponto é que durante a apresentação, o microfone de vocês vão estar fechados, tá? Mas vocês podem e devem interagir pelo chat, né? Então, tanto pelo chat como pelo reagir, vocês podem trabalhar à vontade. No chat, pode ir colocando suas perguntas, que ao final do webinar a gente vai reservar alguns minutos para responder as questões, tá bom? Bom, meu nome é Elcio Kodama, eu sou diretor comercial da Nórdica e também hoje temos a participação aqui do Daniel Ferreira. O Daniel Ferreira é nosso arquiteto de soluções da Alteryx. Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem, Elcio? Bom dia aí para todo mundo que está nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente passe aqui uns momentos bacana conversando aqui um pouquinho. Legal, legal. E já para a gente aquecer os motores aqui, eu vou pedir a participação de vocês para responder um quiz rápido aqui, até para a gente entender o público aqui, tá? É, Então, e depois eu vou divulgar o resultado aqui a cada final de quiz, tá, pessoal? Então, eu queria, vocês estão vendo já? Acho que sim, né? É, Qual que é a sua área de atuação, né? Comercial, marketing, financeiro, fiscal, dados de TI? Logicamente, se você não tiver exatamente em algum deles, coloca o mais próximo aí, né? E o pessoal já está respondendo rápido, viu, Daniel? Você viu, o pessoal tá todo mundo já animado lá nessa Olha, manhã aqui. tem dois aqui brigando aí pela primeira posição aqui, viu? Muito bom, o pessoal está respondendo aqui. Eu vou dar mais uns 10 segundinhos aqui para o pessoal responder, tá? 5, 4, 3, 2, 1. E eu vou encerrar aqui a enquete. Muito bacana aqui. Eu vou compartilhar os resultados aqui. Acho que vocês já estão vendo aqui, né? Então, parte importante aqui do pessoal, acho que o que mais deu são dados de TI, seguido aí por financeiro e contabilidade na segunda aí. Tem uma participação boa aí também comercial, marketing, pricing e afins, né? E daí tem outros aí, né? Legal. Muito bom, pessoal. É, E eu vou começar com o Daniel. Daniel, eu sei que na sua função aí como arquiteto de soluções, você participa de pré-vendas, participa de projetos, participa de uma série de discussões. Eu sei que você fala Uhum. com diferentes empresas aí por semana e diversos departamentos, né? É, e parece que o assunto da IA, ela é muito presente aí, né? Como que você tem visto isso? É verdade, Elcio, é verdade. É muito recorrente, né? A gente acaba aí, devido às atribuições aqui, falando com duas, três, às vezes quatro empresas por dia. E assim, o Hum, que eu tenho notado é que não importa o tamanho da empresa ou o segmento que ela atua no mercado, nem o departamento que a pessoa está inserida, o cargo que ela tem, né? O que a gente mais nota é que tá todo mundo falando de IA, procurando, tentando trazer isso cada vez mais para o dia a dia, né? E o que eu tenho percebido é que, assim, há algum tempo atrás, a primeira das preocupações era, nossa, o que que é? É seguro, não é seguro? Tem confiabilidade? Tem problema de segurança com os dados? Só que acho que isso já foi ultrapassado, né? A gente já não está mais
As empresas já não têm mais essa preocupação, já conhecem a tecnologia, já sabe que a partir do momento que você tem uma parceria, os seus dados não são expostos para o público, e agora o que eles querem é e como que eu faço para trazer isso para o meu dia a dia, a me auxiliar aqui cada vez mais, otimizar e ter mais benefícios aí com a tecnologia, né? Ah, legal. E quando a gente está falando em IA, hoje a gente está falando muito da IA generativa, né? O que que você Sim. tem visto aí, Daniel, de que as empresas realmente têm conseguido utilizar? Olha, geralmente o que eu tenho percebido assim, a gente pode dividir em dois grandes pilares, vamos dizer assim, né? A gente pega um primeiro pilar para a parte de geração de conteúdo e um segundo pilar para a parte de atendimento e suporte. Basicamente é assim que está sendo mais utilizado nas empresas. Quando a gente olha aqui no primeiro pilar, né, falando de produção de conteúdo, a gente vê em vários departamentos, tá? E aí para essa parte de conteúdo a gente vê bastante mesmo em diversos departamentos. Então a gente nota, construção de e-mails, auxiliar na escrita de um e-mail, por exemplo, ou na tradução, né? Muitas vezes precisa fazer tradução de línguas, também é usado bastante. Mas se a gente vai, por exemplo, lá na área do marketing, para geração de campanhas digitais, customização, enfim, eles também estão utilizando bastante. Quando a gente segue, por exemplo, no RH, eu preciso criar descrição de vagas, enfim, também está sendo bem utilizado nessa parte, né? Se a gente segue mais ali, eu vi que tem o pessoal aqui que comentou também do comercial, de pricing. Então, na parte comercial, às vezes eu preciso talvez entender o meu cliente, saber um pouco mais da empresa quando está trabalhando num B2B, ou então gerar mesmo conteúdo institucional para apresentações, tal. Esse material também está sendo bem utilizado, né? E ainda assim, dentro da área de TI, que eu vi também que teve bastante gente aí de TI, né? O que o pessoal usa bastante, por exemplo, eu tenho um determinado código aqui no time, a gente precisa documentar isso. Sempre foi um problema, né? A gente documentar codificação. Então o pessoal está usando bastante, né? Pega a IA para interpretar aquele código e gerar uma documentação daquilo. Então, nesse pilar de geração de conteúdo, basicamente gira em torno disso o uso da IA, né? Generativa. E quando a gente vai no segundo pilar lá que a gente comentou de atendimento e suporte, isso já vem há um bom tempo sendo explorado, a parte de chatbot, né? Então, quando você vai interagir, às vezes, por exemplo, no meu aplicativo lá onde eu peço delivery, onde eu peço comida, você vai interagir, você começa a conversar, é um bot que está te atendendo, ou você vai tratar de alguma conta, como por exemplo um fornecedor de telecomunicações, de internet, você também está conversando com um bot, então você vai, conforme você vai falando, ele vai interpretando e vai te direcionando ali dentro do suporte. Então, esse também é um outro pilar que está bem explorado já, né? Legal, legal. Até a Alteryx, ela acho que lançou um bot, Lançou uma, a Rene, bem é, comentado, lançou sim. Acho que se você entrar aí, o pessoal não precisa entrar agora, mas depois, quem tiver curiosidade, entra lá, alteryx.com, logo na página inicial vai ter um banner ali embaixo, você vai ver lá, converse com a Anne. E o bacana é que ela é uma assistente que fala sobre analytics em geral, não só sobre Alteryx. Então, se você tem alguma dúvida de analytics que você quer perguntar, você pode ir lá, perguntar para ela, ela vai conversar, interagir com você e vai te responder aí suas questões. legal. E para aproveitar o gancho aqui, eu queria também lançar um segundo quiz aqui para saber assim de vocês, é, se vocês já possuem o Alteryx na empresa, ou seja, vocês têm na empresa, mas você não utiliza ainda, você já é usuário, ou você ainda não conhece ou não tem o Alteryx, né? E os números estão. O pessoal tá rápido no gatilho aqui, viu, Daniel? Tá rápido, eu tô Tá gostando de rápido. ver. Tá rápido. O pessoal tá. Todo mundo tomou um café matinal, né? Tá todo mundo É, acordadão. cheio de cafeína. É, Legal. E tá tem. bacana de acompanhar aqui. Eu vou. O pessoal ainda tá respondendo aqui. Dá mais uns É, segundinhos aí, né? vou dar mais. Agora o pessoal já tá parando aqui. Mais 5 segundos, segundos aqui e a gente termina, tá? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Vou encerrar aqui e vou compartilhar aí com vocês aí, tá? Então, quase metade aí no nosso público ainda não tem Alteryx, tá? Tem 33% aí que já é usuário Alteryx e tem 20% que a empresa já tem, mas a pessoa
ainda não está utilizando. Legal, muito bom. É, deixa eu continuar aqui. Então, pelo que você está falando aqui, Daniel, o pessoal já está começando a utilizar bastante a IA generativa, mas ainda com, pelo menos para a parte de produção de conteúdo, ainda tento que abrir o prompt, seja no Gemini, seja no Copilot, ChatGPT ou o que seja, né? E colocando prompt e fazendo as suas tarefas, né? O que é um passo Uhum. super legal, que é um primeiro passo de mudança de cultura, de inovação. No entanto, na sua maioria ainda está havendo um uso bastante limitado, porque você ainda está dependendo de uma pessoa abrir um prompt, escrever bem um prompt e assim por diante, né? Então, é um uso mais isolado da IA, é isso, né? Basicamente é isso, né? A gente vê assim, já é um avanço, né? O pessoal está inserindo isso no dia a dia, então de Hum, fato está ali, mas ainda é um processo manual, né? Então ela requer que para cada atividade que ela vai fazer, ela tenha que de fato ali interagir, né? Entrar no site, fazer o login ali no site, então muitas vezes passar um contexto, subir, fazer upload de algum dado ali e montar um prompt ali, que aí cada vez mais as pessoas estão aprendendo cada vez melhor a escrever esses prompts, mas não foge dessa interação manual, né? E aí o que hum, a gente nota bastante é que, sim, como um próximo passo que de fato vai trazer uma produtividade, primeiro, eu conseguir automatizar, então a pessoa não precisar ter essa necessidade de ir lá e fazer isso de forma manual, né? Interagindo para cada processo, para cada ação, para cada requisição que você vai fazer para IA, você ter que interagir com isso manualmente e também trazer um pouquinho mais essa parte de IA, não só para geração de conteúdos e chatbot, mas também trazer isso para uma tomada de decisão. Ah, como que eu consigo aqui aproveitar os recursos que a IA tem, né? Para, usando com os meus dados aqui que eu tenha, ter melhores insights e conseguir tomar decisões melhores, mais estratégicas e com isso automatizado, né? Sem eu precisar fazer ah, de carga legal. manual. A gente Muitas até vezes dentro de um nota. processo, às vezes, né? Exato, exato. E assim, hoje até é possível fazer, só que o que acontece? Isso fica restrito na mão de poucos times que dominam, por exemplo, programação. Então, quando você Hum, pega, por exemplo, o pessoal de TI, né, a gente de TI tem a facilidade de dominar codificação. Então, você pode fazer alguma coisa em Python, algo que o valha, para tentar automatizar esse uso de IA. Mas quando a gente pensa no grande volume, né, sabendo aí que a área de negócio em todas as empresas tem muito mais pessoas do que a de TI, né? Se nós estamos hum, falando de todas as áreas, então quando você pega isso, como que eu massifico isso também nas áreas, né? Porque uhum. se a gente tentar, eu vou gargalar, porque como que né, um time ali vai fazer para todo mundo? Então, a ideia é eu conseguir automatizar isso sem depender de codificação, para que todo mundo da empresa possa usufruir desse benefício e, de fato, gerar insights aí em todos os departamentos, né? Eu acho que Ah, esse legal. é o grande próximo passo aí que vai virar a chave no uso de IA, né? Ou seja, automatizar, né? Agora, Daniel, Exato. a gente preparou alguns exemplos, não sei, acho que são três exemplos que você Os trouxe três para exemplos, trouxe três tentar exemplos. Uhum. exemplificar e, de repente dar ideias aí pro pessoal, né? Porque assim, na verdade, o número, as possibilidades são inúmeras, né? Mas a gente não teria tempo hábil. Então eu trouxe três exemplos que eu acho que mostra algumas variações do uso disso e da automatização, e aí a gente tenta aqui extrapolar essas ideias para outros casos de uso, outras áreas de departamento e assim por diante, Legal, né? legal. Então fica à vontade para apresentar aí, Daniel. Ah, legal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se você puder só me avisar quando tiver compartilhado. Eu já estou vendo aqui. Show, perfeito. Legal. Bom, só né, para posicionar o pessoal, como a gente viu que mais da metade aí não conhece o Alteryx e mais uns 20% aí ainda não usa, embora na empresa já tenha, é legal a gente só dar uma posicionada aqui para vocês, tá, pessoal? Esse aqui é o Alteryx, então é uma ferramenta aqui desktop, vocês estão vendo, né? O que acontece? Se a gente reparar aqui, né, aqui em cima, a gente vai ver que eu tenho aqui minha caixa de ferramentas, né? E se a gente olhar com um pouquinho mais aqui de atenção, a gente vai perceber, ó, que elas são separadas por seções, entrada e saída de dados, preparação de dados,
junção, análise e assim por diante, tá? Então, basicamente aqui é onde a gente pega as ferramentas para arrastar nessa área que a gente chama aqui de canvas, onde eu consigo desenhar meu fluxo, tá? E aqui embaixo é onde eu vejo meus dados, então eu vou mostrar para vocês esse exemplo que eu trouxe, e a gente vai conseguir ver aqui embaixo os dados que estão sendo trafegados dentro de cada uma dessas ferramentas que vai fazendo algumas ações em cima desses dados, tá? E aqui do lado esquerdo é onde eu faço a configuração dessas ferramentas, tá? Bom, se alguém tiver dúvida, lembrando, pode colocar aqui no nosso chat, fazer as perguntas. No final a gente vai reservar um espacinho só para ir respondendo essas dúvidas, tá? Mas esse caso aqui, por exemplo, é um caso que é de departamento jurídico, então eu trouxe um caso que a gente usou aí para um escritório de advocacia, e claro, o negócio aqui é direito, né, advocacia, mas a gente vai ver que o mesmo uso que a gente está dando aqui para a inteligência artificial dentro desse cenário, a gente consegue extrapolar para outros cenários, e aí conforme eu mostrar aqui o caso para vocês, eu vou exemplificar e fazer essa extrapolação, tá? Para esse aqui, Então, caso jurídico, qual que era a grande dinâmica que a gente tinha aqui, né? É um escritório de advocacia que eles recebem inúmeros aí, alguns milhares de ações semanalmente, e eles precisavam fazer algumas atividades em cima dessa ação para que eles pudessem trabalhar nas ações, né? Uma delas era, eu preciso validar a área do direito que é carimbado lá, porque quando o atendente está preenchendo, fazendo as ações, muitas vezes ele fala, isso aqui eu acho que é civil, isso aqui eu acho que é administrativo, isso é trabalhista, enfim. E aí a gente precisa, de acordo com o tipo da ação, estudar o tipo da ação e saber se de fato é aquilo lá ou não, ou se a gente precisa fazer uma correção. Depois disso, eles faziam, né, uma unificação desses nomes para garantir que isso tudo ficaria de forma correta ali, né? Passando isso, eles começavam aí de fato o trabalho em cima de cada ação, que é um trabalho pesado, né? Eles faziam o quê? Eles tinham que pegar, por exemplo, e ler o resumo daquela ação, para também ler o resumo dos artigos que estão atrelados àquela ação, para criar uma estratégia de defesa. E aí a gente vê que sim, era possível eles já usarem a IA, por exemplo, pegando cada um desses casos, fazendo o upload, né, dessa ação para a LLM, para a ferramenta ali, para o ChatGPT, Google Gemini, o que é, qual for que a empresa tem parceria, eles conseguiriam sim subir essa informação, pedir para ela interpretar, fazer o resumo daquilo e auxiliar, talvez até ler o resumo dos artigos da lei que falam sobre aquele caso e pedir um auxílio para criar uma estratégia de defesa com isso para conseguir otimizar. Mas não fugiria do quê? Que a pessoa teria que pegar caso a caso, fazer um a um, subir ali, montar o prompt, pegar o resultado daquilo, e dado o volume que eles tinham, ou eles teriam que ter um time muito grande para fazer isso, ou não dariam vazão, né? Então, essa era a grande problemática aqui. E aí, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente trouxe isso para dentro do Alteryx e automatizou essas tarefas que eles fariam de forma manual num fluxo aqui interativo. Então, você pode, claro, podemos agendar esse fluxo para executar diariamente, uma vez por semana, de acordo com o que for a regra do negócio. Mas, basicamente, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente traz a IA do cliente para cá. Então, aqui, óbvio, a gente está usando a da Nordic, a gente vai notar aqui que a gente usa a OpenAI aqui para esse exemplo, e eu conecto na OpenAI e consigo selecionar qual modelo eu quero usar, né? Então, a gente aqui está trabalhando com o GPT-4o, né? Trouxemos ele para cá. Uma vez que a gente conectou, ou seja, bring your key, né? Traga sua chave, ou seja, quando você for usar na sua empresa, eu já tenho parceria com a Perplexity, ou com a Google Gemini, ou com o Grok, ou com a própria ChatGPT, Microsoft Copilot, não importa. A gente vai trazer para cá, então, com governança, o time, se for preciso, o time de TI pode centralizar isso para não precisar que cada área tenha, enfim, a gente respeita aí a segurança de cada uma das empresas, mas a gente vai trazer aqui a sua chave e vai conseguir conectar aos seus dados, como aqui, por exemplo, né, a gente está conectando nos dados onde eu tinha o ID, o título do caso, a descrição desse caso, a área que foi carimbada aqui, né, no momento de cadastro, a data dele, né, e um status ali. Aí a gente consegue, depois de passar isso, a primeira coisa, pedir aqui, por exemplo, para IA, ó, a gente passa o prompt direto aqui, ó, tá vendo, na própria ferramenta.
então eu consigo pedir que ela execute alguma atividade. Mas ainda aqui a gente tem algumas coisas bem legais, ó. A gente tem uma opção aqui, ó, de refinar e testar esse prompt. E o que que é legal aqui quando a gente vem refinar e testar esse prompt? A gente nota que, Só um primeiro, minutinho, Daniel. pois não, Pessoal, aqui pela reação, aqui pelo reagir, me falem se vocês estão assistindo, estão conseguindo ver o compartilhamento de tela, porque acho que tem alguém que falou que não está conseguindo. Ah, estão conseguindo, tá bom. Aqui o Wellington não está conseguindo, desculpe, Wellington, não sei qual que é o problema técnico aí. Mas pode seguir então, Daniel. ah, legal, tá bom. Então, a maioria do pessoal está conseguindo ver a tela, né? É, Ah, legal. Não sei se talvez se ele tiver pela web, alguma coisa que o valha, pode não ser que ele sei. não esteja conseguindo ver, tá? Legal. Tá bom. Vou seguir aqui, então. Voltando, né, pessoal? Então, aqui, quando a gente vem aqui em refinar, né, o que que a gente tem aqui? Eu consigo montar o meu prompt aqui, tá? Então, aqui é onde a gente vai digitar o nosso prompt, o que a gente quer que ele execute. E note que aqui, ó, eu consigo já utilizar todas aquelas colunas que a gente tem na nossa base, tá? Então, eu pedi aqui, tá vendo, para ela ler o caso o título do caso, né, com a descrição e qual que é a descrição, onde está a coluna que tem a descrição, e falo que, ó, ela foi analisada como fazendo parte dessa área do direito. E aí eu pergunto para ela analisar se está correto ou não, e se não tiver, que ela escreva, né, qual que é a correta, sem colocar direito do ou direito no início, né? Então a gente quer só que ela traga a resposta. E aí, o que que a gente nota? Ó, aqui eu posso selecionar um modelo, caso eu queira testar outros modelos, né? Para saber, eu executei com esse modelo, o resultado não foi muito bom, eu quero ajustar. Eu posso selecionar outros modelos aqui, definir a quantidade de registros que eu quero que ele faça esse teste no modelo. E aqui o que eu acho bem bacana, a gente consegue definir a temperatura desse modelo, né? Então a gente consegue saber aqui, eu quero que ele seja mais determinístico, eu quero que ele seja balanceado, eu quero que ele seja bem exploratório, bem randômico. Então eu consigo definir essa temperatura, consigo, e aqui o pessoal de TI agora vai vir as reações legais, né? Eu consigo definir um número máximo de tokens que eu quero que ele utilize. Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer essa integração com as ferramentas de LLM, a gente tem um limite de tokens, né, para se usar ali por mês, enfim. Então, para a gente garantir que eu não vou executar uma tarefa que vai consumir todos os tokens que o meu departamento tem disponível ali, a gente consegue limitar aqui a quantidade máxima de token também que eu quero que ele use para essa ação, bem como a Legal. relevância estatística que eu quero que ele tenha. Então eu posso falar, olha, eu quero que você seja muito focado, né? Só tenha as melhores escolhas estatísticas. Eu quero que você tenha seja mais balanceado, ou eu quero que você seja mais criativo. E de acordo com esses dois parâmetros, a temperatura e a relevância estatística, né, que a gente chama de p-value, dado esses dois esses dois valores, ele vai te trazer os resultados. E aí a gente consegue testar aqui, pedir para ele testar o resultado. Então a gente vai ver as colunas, ó, o que está sendo imputado, ele já considera como input aqui do LLM, e ele já me traz a resposta dele aqui no final. Então eu já vejo, ó, aqui estava carimbado como civil, e ele falou, não, isso é consumidor. Aqui estava administrativo, é civil. Esse estava administrativo, é trabalhista. Aqui estava como trabalhista, é da vara da família. Tributário, família também. Então a gente consegue ver que ele conseguiu chegar nesses casos, né? Então a gente fala, ó, ficou bom. Eu achei que o prompt funcionou, ele trouxe a resposta que eu esperava. É claro, eu posso aqui olhar o histórico de prompts que eu fiz, eu posso, né, pedir para ele exibir detalhes dos registros, enfim. Eu tenho algumas outras configurações, e aí acho que a gente pode depois, para quem tiver mais interesse, fazer uma outra particular e apresentar mais opções aqui. Mas a ideia é que eu posso salvar esse prompt, e o que, que é bacana aqui, que mais uma vez o pessoal vai adorar aqui, ele já me traz, ó, a estimativa total que eu vou usar, quantos tokens eu vou usar para executar essa tarefa para todos os registros que eu tenho aqui. Então a gente consegue já ter mais uma vez aqui, saber dentro do meu passo a passo, cada execução desse token para esse volume médio de registros, quanto que eu vou consumir de tokens aqui, né? Então a gente consegue ter uma previsibilidade, uma governança do uso disso e, enfim.
Oh, Bom, muito bom. Deixa eu pegar a pois palavra não, aqui rapidinho aqui. claro. Pessoal, para quem não ouviu aqui no comecinho, tá? A gente vai deixar o chat para vocês fazerem as perguntas, tudo, etc. E a gente vai Uhum, responder lá ao final, tá? Então, a gente não vai abrir o microfone agora, mas no final a gente vai responder ao máximo as perguntas que vocês forem colocando no chat. Mas já vou aproveitar aqui, que já está um gancho aqui, vou responder duas perguntas aqui. perfeito. Uma é que está perguntando se o LLM que está utilizado é o da empresa. Sim, a gente pode utilizar o LLM da sua empresa. Então, nessa caixinha amarela aqui que o Daniel colocou, na verdade ele está fazendo a chamada e aí você coloca o LLM da sua empresa. Então, nesse caso, é o que a gente está usando, é o da Nordica OpenAI, tá? Então, daí ele fica sem qualquer risco de vazamento dos dados confidenciais porque está dentro de casa. O segundo, tem uma outra pergunta perguntando da paleta de ferramentas da IA que ela se perdeu. Na verdade, o, a Alteryx tem já uma série de ferramentas que é agora que o Daniel está colocando de LLM. O que o Daniel está utilizando, ele está usando algumas, tá? Mas esse Uhum. que ele entrou, ele é o de prompt, onde você abre o prompt e você escreve todo o prompt, assim por diante. Mas tem outras ferramentas que a Alteryx está fazendo para facilitar aí também, né? Desculpa, pode seguir aí, Daniel. Eu estou utilizando essa aqui, tá? Que é a de prompt. Mas aí a gente vai ver que agora eu vou, em alguns outros casos, eu vou usar também essa aqui de Precision Match, tá? A gente tem algumas outras aqui da parte de Schema Fit para a gente ter certeza se dois ou mais conjuntos de dados têm o mesmo esquema e tudo mais. E a gente tem também aqui, ó, a parte de Invoice Extractor. Então, vou trabalhar com nota fiscal, alguma coisa, já tem uma ferramenta também pronta para conseguir extrair os elementos ali da nota fiscal, né? Que é a empresa, enfim, os produtos, valores e tudo mais. Então, a gente já tem algumas ferramentas aqui disponíveis. E essa LLM Override, que é a que eu estou utilizando para fazer a conexão com a IA que vocês utilizarem, aí não importa qual a gente tem aqui. Eu não estou chegando aqui no detalhe técnico, mas a gente consegue entrar numa parte administrativa aqui do Alteryx, onde eu tenho lá conexões, e aí você ou o pessoal de TI, enfim, quem for responsável, administrador, consegue cadastrar, né, fazer a conexão com essa API da sua LLM que vocês tenham preferência, já tenham parceria aí dentro da empresa, tá? Legal. Daniel, pode seguir, hein? Perfeito. Aí então, depois que a gente, né, eu vou até dar um pouquinho mais de zoom aqui para a gente conseguir enxergar até melhor. Depois que a gente definiu essa área correta, aí como eu comentei, né, a gente usou essa ferramenta de Precision Match. Por que essa ferramenta de Precision Match? A gente simplesmente arrastando ela, eu posso simplesmente vir aqui e colocar qual que é a área, qual que é a coluna que eu quero que ele faça. E aqui a gente colocou essa área correta. E o que a gente vai notar aqui, né, se eu olhar nessa saída? A gente vai perceber o seguinte, ó, como eu tenho diversos valores, eu poderia ter assim, por exemplo, família escrito com acento, um outro família escrito sem acento, um outro escrito com F minúsculo, outro com F maiúsculo. Essa ferramenta ela vai conseguir perceber a similaridade e agrupar isso para mim, trazendo um valor comum para todos, né? Então, exemplo aqui, né? E aí, como eu falei que ia fazer aqui um depara, né, para outras situações, a gente pega muito, por exemplo, eu tenho aqui região, só cada um escreve de um jeito, vem São Paulo, S Paulo, então a gente pode usar esse Precision Match em cima dessa coluna e ele vai automaticamente, a IA vai identificar que são iguais e vai dar uma saída única, né? Num outro caso aqui, no próximo caso de uso que eu vou mostrar, a gente vai conseguir ver ainda melhor isso aqui funcionando, tá? Mas era só para vocês terem uma ideia. Então aqui a gente pede para ele padronizar também o nome dessas áreas e aí sim começa aqui o trabalho que ia tomar muito mais tempo, mesmo sendo feito usando o IA de forma manual, né? Então a gente pede aqui para ele ler o resumo da ação. Então eu não vou ficar lendo todos os prompts aqui para a gente não perder muito tempo, mas basicamente ó, a gente passa aqui o comando pedindo para ele ler esse resumo da ação e depois o resumo dos artigos. Ele também resumir aqui quais são os artigos que estão da lei que falam sobre esse assunto, né? E uma vez feito isso, e aqui, mais uma vez, né, ó, ele trazendo sempre o volume de count que a gente vai ter aqui, né, de tokens que está sendo utilizado, podendo refinar, olhar o histórico de consulta, tudo que eu mostrei lá na primeira caixinha de prompt continua valendo aqui, tá? E depois disso, a gente vem e pede
para ele executar e criar para a gente uma estratégia de defesa, né? Eu já vou mostrar lá na frente o resultado de cada uma dessas caixinhas, mas basicamente a gente pede para ele mostrar aqui para a gente criar uma estratégia de defesa. Depois que ele fez isso, aqui lá no caso de uso, aqui eu estou usando uma só, né? Uma IA só, porque a gente aqui na Nórdtica trabalha com uma, mas lá no caso de uso eles tinham duas parcerias, então a gente ainda pedia para uma outra LLM, e aí eu consigo fazer conexão com mais de uma aqui, se a empresa tiver mais de uma, não tem problema. A gente pedia para ela fazer a validação e carimbar se essa estratégia de defesa que ela criou é satisfatória, não satisfatória ou regular, né? E com isso a gente conseguia priorizar lá no final, na mão dos advogados sêniores, primeiro, quais ações ele vai olhar primeiro? As que têm maior valor e que estão como a estratégia de defesa não satisfatória. Então, eles precisam muito rápido olhar essas para criar uma estratégia de defesa para aquilo, para que pudesse ser seguido até por advogados, por outros advogados ali que não fossem tão sêniores, coisas do gênero, né? Legal. Então a gente conseguia otimizar. E aqui, se a gente chegar aqui no final, eu vou até mostrar para vocês o resultado, que é bacana a gente ver. A gente consegue ver aqui, né? Então, ó, ele fez o resumo da ação, o resumo dos artigos, criou a estratégia de defesa e aqui no final ele me carimba se é ou não satisfatório. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui uma estratégia de defesa que ele criou, a gente vê como ela já faz, ó. Primeiro, analisar a documentação, e aí dá um descritivo. Depois, avaliar a propaganda, coletar provas, calcular os danos, tal. Então, ele já cria toda uma estratégia de defesa para essas ações. E aqui, ó, mais uma vez, fazendo isso em massa, né? Então você imagina, só que nesse exemplo, a gente pegou um exemplo e já tinha 30 ações, né? Então você imagina que eles recebem milhares dessa por dia, imagina fazer isso de forma manual, mesmo que usando a inteligência artificial, ainda seria um processo muito custoso, né? Para manualmente fazer. Aqui a gente consegue automatizar. E acho Fantástico. que esse era o primeiro caso aqui, não sei É, se... e vocês percebem, pessoal, que assim, isso ele pode fazer parte de um processo, como o Daniel está colocando aqui. Então, a gente está lendo todos os casos jurídicos que estão chegando, todas as ações judiciais, ele já está fazendo toda essa pré-análise, tudo, etc., e já classificando, etc., e até já adiantando algum trabalho para os advogados lá para frente. Daí para frente, o que ele poderia fazer, por exemplo, né? Então ele está fazendo isso automaticamente, tudo, etc. E ele poderia estar entrando já com esses dados já num software é, é, de específico, né? Gestão jurídica. De gestão jurídica, etc. Ele pode estar voltando isso para um lakehouse, ou ele poderia estar distribuindo cada um desses casos aqui em pastas para cada um dos departamentos da empresa, né? Então você vê que ele faz parte de um processo para acelerar o processo. E assim como a gente está falando de ações jurídicas, imagine que você pode trabalhar isso em outras áreas. Então, alguma coisa muito parecida com isso, a gente fez numa área de compras, né? Então, imagina uma área de compras que ele tem que entrar em vários portais para ver quais que ele podem vender, desculpem, no caso é venda, né? É, vários portais de compras, mas ele quer vender, e quais cotações ele pode participar, né? Então, daí você começa. A gente pode fazer isso no Alter, que foi o caso que a gente fez. A gente conectou a vários portais de compras públicas, privadas, etc. E ele já identificava, fazia a leitura da cotação, identificava se já tinha um item dele que era passivo de venda, já fazia análise de preço e, dependendo do valor do contrato, tudo, etc., ele já conseguia colocar, fazer uma proposta ou, porventura, de acordo com regras que a gente colocou, colocar isso para um analista fazer uma proposta mais adequada, né? Então, imagine que várias outras áreas a gente poderia acelerar um processo que já tem na sua empresa, até em qualidade, por exemplo, e assim por diante, né? Bom, Até mesmo é, aquele caso que a gente fez na parte de suprimentos também, né? Então, aqui do mesmo jeito que a gente lê resumo aqui da ação e tudo mais, lá naquele caso a gente pegava os contratos, né? Que a empresa tinha e fazia a leitura usando aqui automatizado a leitura deles em massa para identificar, por exemplo, cláusulas de multa. Estamos passivo de hum, hum, aplicar ou de receber multa.
ou então, vamos buscar aqui lá dentro quais são os indicadores que prevê reajuste desse contrato, IPCA, enfim, qual que é. E a gente identificava isso, cruzava com os dados da empresa e lá no final já trazia automaticamente quais contratos tinham que ser, estavam passíveis de multa ou não, qual que era o valor de risco ali Hum, de multa, ou qual que era o valor de reajuste ali e qual que era o indicador usado, e para isso a gente identificou que era IPCA, já ia automaticamente lá no site do Banco Central buscar qual que foi o valor do IPCA para aquele ano nos últimos 12 meses, trazia e já fazia o cálculo. Então dá para a gente automatizar tudo isso de uma forma simples aqui, né? legal. Vamos para o segundo case aqui, Daniel? Vamos lá. Esse segundo case, a gente tem aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para eu como um todo. Esse aqui é um caso de supermercado, mas controle de estoque, né? E o que a gente nota aqui, primeira coisa, né, que eu acabei nem comentando no outro fluxo anterior, porque a gente tinha uma conexão só. Mas é bacana a gente ver que nesse caso aqui, a gente tem diversas conexões, né? Isso significa que aqui, antes de eu chegar aqui no uso da IA, o Alteryx já resolve um grande problema que é qual, né? Eu tenho diversas fontes da informação, então eu tenho que conectar, por exemplo, no meu ERP, no meu CRM, eu tenho que conectar, não sei, Salesforce, eu tenho que conectar no meu SAP, tenho que conectar numa base que eu tenho SQL, no meu Lakehouse, juntar toda essa informação. A gente vê que aqui é muito simples, né? A gente vai simplesmente arrastando caixinha e soltando aqui sem precisar codificar. Eu consigo sim me conectar lá no meu Lakehouse, ao mesmo tempo em dados que estão vindo do meu Salesforce ou do meu SAP, numa planilha que eu tenho aqui, juntar essas informações, fazer o que eu precisar e ainda pedir para a LLM executar atividades aqui em cima, né? Então, nesse caso aqui, desse departamento aqui, né, desse supermercado, o que eles tinham era o seguinte, eles recebiam, né, uma lista de pedidos que era feito por algum atendente ali de forma manual, e muitas vezes eles tinham, a dor que eles tinham é que eles tinham muito pedidos que vinham errados, às vezes a forma como a pessoa escreveu ou pontuou lá o produto não bate com o que eles têm no catálogo, e eles precisavam automatizar de alguma forma, conseguir separar o que era pedido errado, o que não fosse pedido errado, eles conseguirem baixar do estoque, e bem como o estoque deles era um legado, que muitas vezes estavam com a informação também não muito bem estruturada, então eles precisavam também validar esses estoques ali para estruturar essa informação. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como foi feito isso. Então, quando a gente olha aqui e pega aqui uma lista de pedidos que eles recebiam, então o que eles tinham? Eles tinham o ID do vendedor, o nome do vendedor, e aí nota, aqui a gente tem numa única linha já tudo que o cara quer, ó, 2x mamadeira vente, 1x água cristal, ou 4x granola não sei o que, 2 maçãs não sei o que, 4 enfim, e ele tem isso aqui. E para eu trabalhar com essa informação fica bem difícil, né? Eu preciso separar isso aqui, saber o que é quantidade, saber o que é o produto, confrontar esse produto com o meu catálogo atualizado, depois com o meu estoque, enfim, e assim por diante, né? Então, a gente começou, e aqui eu tô ainda nem usando a IA, a gente já vê como só arrastando caixinhas a gente consegue estruturar esse dado, né? Então eu consegui, fazer uma separação do pedido por itens. Então quando a gente pega aqui, eu já vejo, que eu já consegui pegar aqueles pedidos que estavam lá, tá vendo? Mamadeira, água, cristal, e já separar, né? Eu venho repetindo, já separo eles por itens. Então já, o primeiro problema já foi feito, eu já separei aqui por itens, né? Depois disso, eu preciso separar a quantidade. E aqui eu já consegui fazer, né? Eu já consigo ver que eu consigo extrair a quantidade e deixar minha quantidade aqui. Aí fiz um tratamento aqui de limpeza de dados, porque tinha alguns dados aqui que estavam sem qualidade, né? A gente fez essa limpeza dos dados e na sequência, aí sim a gente vai entrar mais uma vez, que eu falei que aqui é onde a gente ia conseguir ver, né, de uma forma mais útil aqui, o uso daquela precision, né? Então, note que eu tenho aqui os produtos, mas quando eu pego, por exemplo, aqui no meu Precision Match, que foi aqui onde eu pedi para ele ordenar o nome dos produtos, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, né? Se a gente olhar, eu tinha lá no meu pedido, né, ó, água mineral da Cristal, Cristal Mineral Water, água cristal mineral, água com acento mineral cristal. E aí o que a gente vê? Que só de arrastar aqui essa ferramenta, né, e colocar ela para trabalhar em cima dessa coluna, ó, ela já conseguiu unificar todo mundo aqui para gente. Mesma coisa aqui, né? Aparelho pressão da Onron, aparelho de pressão Onron.
ele já sai aqui como aparelho de pressão. Então ele padroniza, né? Então essa Precision Match faz essa padronização na nomenclatura para eu ter uma coisa única para confrontar. E depois que eu fiz isso, a gente ainda consegue ver que eu cruzei aqui com o meu catálogo, né? Então eu consigo, na saída aqui dele, né, fazer o cruzamento, ó, e eu notei que alguns cruzaram e outros não. Então eu vim aqui depois e faço a validação do pedido. Então eu consigo ver quais pedidos estão válidos, ele já me valida eles e já faz aqui, vai fazer o cálculo para a gente da quantidade de estoque, e o que não está válido, ele já sai aqui com o pedido errado. Nesse caso não tinha nenhum que estava que eu não consegui confrontar com o nosso catálogo, ou seja, ninguém vendeu um produto que a gente não tem mais disponível, algo que o vale. Se tivesse, ele traria o retorno aqui, e aí sim, eu poderia disparar um e-mail, eu poderia inserir isso lá no meu Lakehouse, inserir no Sandbox, enfim, daria para dar o tratamento que eu quisesse, o que é bem bacana. A gente vê que o Alteryx permite você criar vários caminhos alternativos de fluxo aqui e ir dando tratamento para cada uma das informações do jeito que a gente precisa, né? E depois aqui a gente vem e se faz um cálculo simples, da mesma forma que a gente vê no Excel, né? A gente consegue criar uma fórmula aqui, agrupando aqui, então eu tenho as fórmulas agrupadas por tipo de fórmula, do mesmo jeito que a gente tem no Excel, né? Quando clica naquele símbolo de somatória, aquele exão lá em cima, e a gente consegue fazer aqui. Então a gente cria uma fórmula simples, onde ele testa se a quantidade é diferente de zero, se for, ele subtrai, e a gente já percebe aqui, né? Então eu tinha, por exemplo, ó, feijão, o pedido veio 2, eu tinha 80 lá no meu estoque, minha quantidade atualizada vai ficar 78. Então ele já faz uma baixa desse estoque. E o segundo passo que a gente fazia era para eu chegar naquele estoque ali, ele está passando por aqui, onde eu noto o seguinte, ó, eu tinha aqui no estoque, ó, os produtos já com a unidade também inserida, se é o arroz de 1 quilo, de 5 quilos, de 10 quilos, enfim, ele já tinha a unidade inserida. E aí, mais uma vez, a gente vem aqui usando a LLM e usando os prompts para pedir para ele separar essas informações. Então, a gente conseguia vir aqui e pedir, fazer um prompt pedindo para ele retirar somente o nome do produto. Então, ele já extrai, remove essa quantidade aqui do lado. Depois a gente pede para ele gerar um campo aqui com a unidade, né? Passando mais uma vez um prompt ali para ele, e ele pega e extrai só essa unidade. Então eu consigo saber que é o arroz de 1 quilo, mas cada um na sua coluna, com o seu nome certinho. Usamos mais uma vez aquele Precision Match para padronizar aqui, né? Caso eu tenha cúcara, açúcar ou macarrão, enfim, a gente faz essa padronização, né? Então saio com ele padronizado aqui. E uma vez que eu estou com isso padronizado, aqui é um outro uso bem legal, a gente quer categorizar, né, esse nosso estoque. Então a gente pode, ao invés de ter que fazer um depara manual e olhar todos os tipos de produto que eu tenho para garantir que todos tenham um depara ali específico, o que, que a gente fez? A gente pediu aqui para a própria IA, né, a própria LLM, determinar para a gente essa categoria. Então eu peço para ela determinar e carimbar entre alimentos, bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, limpeza, higiene pessoal e afins, né? E aí, quando a gente olha aqui na saída dos dados, eu consigo já ver essas informações carimbadas aqui, tá? Aí fazemos uma limpeza, um tratamento, enfim, e no final a gente tem bonitinho aqui o dado separado entre o nome, a quantidade, a unidade que ele é, o carimbo da categoria, né? E aí, mais uma vez, né, extrapolando isso aqui para outros casos de uso, por exemplo, eu vi que a gente tem também aqui, né, o pessoal de pricing e tal, de inteligência de mercado. Um dos usos, por exemplo, que a gente poderia dar, principalmente essa parte de categorização, né? Às vezes a gente quer calcular o market share, por exemplo, do nosso market share, e quando a gente vai lá e traz a informação, seja fazendo o que a gente chama, né, web scraping, que é um nome bonitinho para falar um robozinho indo lá buscar o dado em algum site ali, né, pegar essa informação. Então eu peguei informações sobre produtos do meu concorrente, mas de certa forma eu preciso pegar e carimbar para esse produto qual que seria a correlação dele com a minha hierarquia de produtos, para eu conseguir comparar aquele produto com o produto que seja equivalente, que seja concorrente direto aqui da minha estrutura de produtos. Então a gente pode, mais uma vez aqui, ao invés de eu ter que pegar um a um ou ler a descrição do que é aquele produto, para, dada aquela descrição, ele conseguir enquadrar em qual que seria a hierarquia, a gente pode usar, por exemplo, a inteligência artificial para fazer isso, e eu não preciso fazer um a um, né? Eu deixo aqui já automatizado e ele executa para aquele volume inteiro de dados. Legal. Inclusive, pessoal, a gente tem um webinar que a gente fez no ano passado com uma consultoria estratégica chamada Miro,
que é uma das mais importantes aí no cenário brasileiro, que eles compartilharam um projeto que eles fizeram nesse sentido aí, tá? Então, para pricing e vendo as peças da empresa que eles estavam atendendo, das peças que estão na internet, em Mercado Livre, Amazon e assim por diante, que depois, se vocês quiserem, a gente passa o link para vocês aí, tá? Vamos para o terceiro case, e aí, Daniel, a gente precisa dar uma acelerada aí, tá? Tá bom, né? O outro case é pequenininho aqui, mas eu acho que é bem relevante, né? O que que é esse case aqui? Era uma empresa onde eles precisavam fazer a validação de renda das pessoas, e para isso eles recebiam de duas formas, né? Ou a pessoa manda o extrato para eles, o extrato bancário, ou o que muitas vezes era o grande problema, mais do que o extrato bancário, era eles receberem uma imagem do extrato bancário, né? Uma foto ali, ou de olerite, enfim. E aí, o que, que a gente fez aqui para automatizar? Mas, além disso, né, além da dificuldade ali, porque geralmente é um PDF, uma imagem que está sendo recebida, um outro grande problema que eles tinham era o volume que eles recebiam, né, dessas informações, e o tempo que eles levavam para avaliar, conseguir chegar num volume de renda, entender se aquilo era suficiente ou não para eles considerar o crédito ou não para aquelas pessoas, enfim. E aí o que, que a gente fez? Aqui a gente fez uma conexão, no caso ali eles tinham um diretório, tá? Mas poderia estar na nuvem, poderia estar em rede, enfim, de qualquer jeito, eles tinham um diretório onde tinham esses extratos, então a gente conectou nesse diretório com todas as subpastas, ele lê todos os arquivos e faz a carga em massa desses arquivos para dentro, né, aqui da memória do computador aqui e aplica essa IA em todo esse volume de dados, né? E aqui, mais uma vez, no prompt, a gente pede em anexo estão extratos bancários, extraídos de PDFs, imagens, enfim, estrutura essa informação em uma tabela com as seguintes colunas, né? Ó, data, descrição do lançamento, crédito e débito. E aí a gente passou algumas mais informações de como a gente queria que ele usasse o formato para tabular essa informação, como que a gente queria o formato da data, que ele passasse o formato da data, enfim, e que ele não usasse um prefixo aí de moeda na frente do valor, tá? E quando a gente olha a gente vai perceber, né, que eles conectou. Aqui a gente pegou só dois extratos aqui para exemplificar, tá? Mas eu tinha, ó, por exemplo, um extrato do Itaú e um outro do Santander. E o que é legal aqui é o seguinte, porque outro grande desafio é que muitas vezes quando você vai se conectar num extrato, alguma coisa, primeiro, você não tem um padrão, né? O extrato de um banco é de um jeito, o extrato de outro banco é de outro. Então você imagina, eles ficariam malucos se eles tentassem otimizar isso e criar um layout para cada extrato, até porque o banco pode amanhã decidir mudar o layout e você já não tem mais. Então sempre foi uma coisa bem difícil da gente administrar em TI mesmo para fazer esses tipos de ações por conta disso, né? Aqui não, aqui a gente pede para a IA fazer, então ela detecta esse padrão e já tabula e traz isso para a gente, né? Depois a gente vem aqui e pede para ele dividir em linhas, porque para cada arquivo eu tenho N lançamentos, né? Então a gente vai ver aqui que eu consigo ter N lançamentos aqui para cada um daquele que estava no Itaú e N lançamentos para cada um que estava no Santander. Eu ainda não estou mostrando dados para vocês, pessoal, porque como é um dado de extrato bancário, ele é um dado sensível e eu mascaro ele lá na frente para poder exibir para vocês, tá? Então um pouquinho mais à frente eu já vou mostrar para vocês o resultado ali em dados, tá? Depois a gente separa as colunas, ou seja, aí eu já vou pegar o que ele carimbou lá como data, descrição do lançamento, crédito ou débito, separo aqui em colunas, depois dou um tratamento de limpeza, remover espaços indesejados, mantenho só os registros relevantes, porque no extrato bancário você tem linhas em branco entre eles e tudo, e no final eu pedi aqui para ele mascarar para eu poder mostrar para vocês, porque aqui eu estou com um dado, tá? Exibindo, mas, por exemplo, onde tem TED, tinha um número do TED aqui, eu peguei alguns extratos aqui, inclusive do Elcio que está aqui conosco, ele ia ficar chateado se eu mostrasse aqui o número, né? Mas basicamente está aqui. Então a gente consegue ver que a gente extraiu, conseguiu pegar informações, como a gente tinha dito, lá do Itaú, né? Eu trouxe a data, descrição do lançamento, se é um crédito ou débito, então eu consigo trazer, e aqui depois a gente fazia
a somatória do crédito ali, fazia validações, né, quando a pessoa manda de bancos distintos, se eu não tenho uma saída de um banco e entrada no outro, que aí não pode contar duas vezes, enfim, tinha algumas outras regras, mas a ideia aqui de trazer foi só para vocês notarem o uso da LLM, por exemplo, para estruturar uma informação não estruturada. E aqui poderia ser nota fiscal, poderia ser contratos, enfim, só para dar uma ideia desse uso. Legal. E aí, pessoal, a gente tentou trazer três casos, mas que eles podem ser utilizados em vários pontos aí, ou seja, como sair do prompt individual, colocar a Generative AI de uma forma automatizada em um processo escalável, com volume, etc., que você não tem que ficar entrando com uma pessoa fazendo um a um, né? E isso junto com o tratamento de dados, que muitas vezes o Daniel teve que fazer lá no meio, etc., onde Uhum. tudo isso sem um conhecimento específico técnico de programação, né? Então, a gente sabe que esse tipo de projeto, muitas vezes, você precisa de pessoas de vários tipos de conhecimento e quando entra a programação, a gente sabe que o braço da TI, muitas vezes, eles têm que atender todos os projetos da empresa inteira e às vezes não conseguem, né? Então, é um ponto de acelerar esses projetos dentro da empresa, né? E eu Exatamente. queria aproveitar para fazer um quiz, que daí acho que já é mais do uso mesmo da IA, né? Assim, qual que é o principal desafio da sua empresa ou da sua área aí? E aqui é múltipla escolha, tá? Então vocês podem escolher todas se vocês quiserem, mas quais são os principais aí que vocês veem, né? Qualidades de dados, obter casos que tragam ROI, escalar o uso da IA, dificuldade em tratar os dados pelas áreas de negócio, maturidade da empresa ou da área em dados, governança, às vezes a gente vê LGPD, às vezes sendo bastante forte e tendo que atender, logicamente, as questões, mas às vezes é uma dificuldade para as áreas de negócio. E eu vou dar um pouquinho mais de tempo aqui, porque eu sei que tem mais Pensar um opções pouco, né? aqui, né? É, mas eu tô gostando de ver que o pessoal continua animado ainda, né, Elcio? Rapidinho Continua. respondendo, o pessoal tá firme e forte aqui. Tá firme e Show. forte, verdade. E todas estão sendo respondidas, assim, todas têm um número importante aí de respostas, né? Com certeza porque é aquilo que a gente falou até no começo, né? Agora as empresas estão querendo automatizar, então eles estão vendo que dá para se encaixar IA praticamente em quase tudo que a empresa faz, né? E aí, Hum. por isso a gente vai ver que todos os casos ali vai ter desafios, né? Aí ele tá chegando aqui num ponto onde mais ou menos estava esperando aqui, tá? Mas eu já vou Uhum, compartilhar aí com vocês daqui a pouco, tá? Eu vou dar mais 5 segundinhos aqui pro pessoal, é, bacana. e daí eu já compartilho aí com vocês para a gente não alongar tanto, tá, pessoal? Então é 5, 4, 3, 2, 1. E eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Bom, é, vocês estão vendo, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhando aí Agora com sim. vocês, tá? Então, qualidade e disponibilidade dos dados é a maior e é o que eu estava esperando, tá, pessoal? Mas seguido aí de maturidade e cultura de dados da empresa, né? É muito próximo aí com dificuldade em tratar os dados pela própria área de negócio, né? E que é o tema de hoje, escalar o uso da IA além do prompt, como foi demonstrado aí, né? Então, mas todas com bastante participação aí, né? Eu vou interromper o compartilhamento aí, obrigado aí por vocês responderem. É, e, Daniel, fala rapidinho aqui, para quem não conhece o Alteryx, qual que é o Uhum. grande o uso do Alteryx? Por que as pessoas deveriam pensar no Alteryx? Basicamente, assim, eu tentei demonstrar ali com a LLM, mas quando que a gente vê o uso do Alteryx, né, que eu acho que é uma demanda, sempre que a gente vê em qualquer departamento hoje a tomada de decisão, um report que você precisa fazer, uma consolidação, tá tudo sempre envolto por dados, né?
E aí o que que acontece? Qual que é a demanda que a gente tem ali no dia a dia? Olha, eu preciso me conectar com um dado, e aí quando a gente fala conectar com um dado, esse dado pode estar no meu SAP, que é um ERP, né? Ou pode estar no meu CRM, por exemplo, o Salesforce, ou um TOTUS, enfim. Esse dado está no meu CRM, está no meu ERP, mas eu tenho também informações que estão numa planilha aqui que eu recebo de um outro departamento. Tem coisa que está, às vezes, lá no meu Google Drive, tem coisa que está no SharePoint. Eu preciso conectar, e às vezes, O próprio em Lakehouse, né? todas, ou no Lakehouse, e eu preciso me conectar em todas elas, porque nunca o dado está num lugar único, né? Ele está sempre espalhado. A gente, então, vê, preciso me conectar 4, 5 dados distintos, mas eu preciso juntar essa informação e fazer fórmulas, aplicar regras ali em cima, fazer cálculos para depois gerar um report lá no final, gerar uma informação. E aí, geralmente a gente recorre ao quê? Eu tento conectar o dado e trazer ele para o Excel, mas muitas vezes, eu não tenho como conectar esse dado do Excel direto no meu SAP, então eu dependo de pedir para uma outra área e fazer um export para mim, isso não é automatizado. Então, todo esse processo o Alteryx já traz ferramenta nativa para você fazer e ele já é preparado para trabalhar com um grande volume de dados. Então, conectar, ele tem conector para o SAP, conector para o Salesforce, para a planilha do Excel que você quer trabalhar, para o Lakehouse, para dados que estão na nuvem. Ele consegue buscar informações também em site da internet. Então, você consegue trazer toda essa informação, juntar elas, fazer o que for preciso ali para fazer uma consolidação ou para você fazer um cálculo, um report, um relatório que você vai gerar, enfim, qualquer uma dessas ações e depois no final ele te dá essa saída. E você consegue automatizar, deixar isso pronto para, eu faço isso semanalmente, diariamente, de hora em hora. Você vai lá e clica no executar, ele vai fazer de novo olhando para o Legal. novo dado, ou você agenda isso para que seja executado de tempo em tempo, enfim. E tudo isso sem código, né? Então, como Esse é que é sem o código, segredo. eu acho que fica muito fácil aí para todo mundo de qualquer área trabalhar e ter suas respostas. Então, se vocês quiserem testar, fazer pegar um caso real, etc., e trabalhar conosco aqui, a gente está Uhum. disponível aqui, tá? Então, podem entrar em contato aqui. Então, eu vou deixar essa tela aqui e eu vou. Está um pouco, a gente se alongou um pouquinho aí, pessoal, mas eu vou pegar aqui algumas perguntas aqui, tá? Tem uma pergunta que acho que do Leonardo, que a gente vai precisar, acho que fazer uma reunião com você para entender melhor aqui, tá, Leonardo? Que acho que a resposta vai ser maior aqui. Mas tem uma outra pergunta falando um pouquinho sobre como controlar Shadow IT, risco de acesso indevidos e assim por diante. Pessoal, de qualquer forma, o Alteryx ele tem tem uma série de questões de governança para a gente trabalhar junto com a TI. Desde quando a gente está acessando o Lakehouse, ele acessa a governança do Lakehouse. Então, se o Lakehouse já identificou que o Daniel Ferreira é de tal área, etc., ele não pode ver o CPF das pessoas, ele já vai acessar com essa restrição. E assim por diante, mas a gente pode conversar com vocês, caso a caso, o que, que vocês precisam. Lembrando que governança, etc., ele não é só ferramenta, ele tem processos aí, mas a gente pode entrar em contato, mas o Alteryx ele já tem uma série de ferramentas aí para adequar as várias formas aí de governança da área de negócio e com a TI que a gente possa fazer, tá? É, Tem uma pergunta aqui sobre é, esse report gerado em Excel, é possível integrar ferramenta com outros sistemas? Sim. Tá? Então, nesse caso aqui, o exemplo do Daniel, ele foi uma saída em Excel, mas ele pode ser devolver isso para um banco de dados, um lakehouse, ou pode até ser devolver para uma API. Né? Então, tem casos onde a gente devolve informação via API para o Salesforce, por exemplo. Né? Então, tem várias formas de saída de dados, e a gente pode explorar cada uma delas com vocês também. Se vocês quiserem depois entrar em contato para discutir algum específico, fica à vontade. E É, tem outras Nelson, perguntas aqui, Daniel. Pode falar, pode falar. só fazer um comentário também, que eu não sei se eu entendi bem a dúvida, essa última que você comentou, mas Hum. também o Alteryx tem a saída nativa para as ferramentas de visualização de dados mais Ah, padrões de verdade. mercado.
Então, se você quiser, você consegue também já mandar o dado direto para Power BI, para Click, para Tableau. Ele já tem os conectores também. Então, eu trabalhei a informação, fiz enriqueci, só que eu quero disponibilizar isso num dashboard para a área usar. Ele consegue se já conectar e subir o dado direto para o Power BI, para o Tableau, para o Click, enfim. Legal, muito bom. E pessoal, a gente chegou aqui 11:01 aqui, a gente não conseguiu responder todas as perguntas. O que que a gente vai fazer? Até para todos se liberarem aí tudo, a gente vai pegar as respostas que a gente não conseguiu responder e a gente responde aí por e-mail. Se não for suficiente por e-mail, daí depois vocês nos retornam e a gente faz uma conversa aí, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado aí pela participação. Daniel, não sei se você quer fazer uma última colocação aí para o pessoal, uma última Agradecer o palavra. pessoal, a agenda de todo mundo. A gente sabe a complexidade que é a gente parar aí no meio da semana para ouvir, mas acho que é um assunto que está super quente e que está todo mundo procurando. Então, espero ter contribuído um pouco e nos colocamos aqui à disposição. Nossos contatos estão aí na tela. Sintam-se livre para nos procurar aí, caso tenha algumas dúvidas, a gente pode apoiá-los aí. E obrigado aí, pessoal. Então, a gente lembrando que a gravação vai tá disponível, a Então, gente vai disponibilizar e depois a gente vai tentar responder o máximo aqui as perguntas que a gente não conseguiu por e-mail, tá bom, pessoal? Obrigado. obrigado, pessoal. Boa semana para todo mundo. Boa semana.